O gigante não está na Copa do Mundo, mas tem novidade no Vasco da Gama. A gente está vendo aí a apresentação agora do Admar Lopes, o novo diretor de futebol do Vasco. Foi apresentado, acabou de ser apresentado, está chegando cheio de problema lá para ele descascar, cheio de batata assada na mão dele. Ô Pedrosa, o Admar tem muito trabalho pela frente, tem renovações, tem que arrumar a casa. Mas chega até num momento, né, quando o time vem desse período e se despede com vitória, fica tudo um pouco mais leve. Ah, mas é só um jogo. Mas claro, aquela última impressão daquela vitória do Vasco deixou esse período aí um pouco mais tranquilo para o Vascaíno. O que você pode falar do novo diretor de futebol, Admar Lopes? Concordo com você, Flavinho. Acho que ele chega num momento tranquilo para trabalhar. Tem trabalho para fazer, tem renovação de Léo Jardim, tem renovações que o Vasco tem que buscar ainda. Tem contratações que precisam ser feitas, não pode deixar o que aconteceu contra o São Paulo mascarar a necessidade que o Vasco tem de reforços. E tem também um trabalho que ele tem que fazer de mapeamento de mercado, que é o grande desafio e a grande característica do Admar. Ele surge assim no futebol, passa pelo Porto, passa por outros clubes de Portugal, chega ao Mônaco, onde consegue montar um grande time, aí vira diretor no Bordeaux, vira no Rio Ave também, passou pelo Lille, então é um cara que conhece muito de mapeamento de mercado. E o Vasco, nos últimos anos, ô Flávio, ele se notabilizou por gastar dinheiro à toa, por torrar dinheiro em jogadores que não conseguem render em campo. Então, quando você minimiza esses erros, você consegue ter uma assertividade maior, que dá resposta no campo, e o Vasco consegue trazer mais bons jogadores. Então, acho que o case de sucesso que ele tem que se apegar é o que aconteceu com o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um jogador que chegou pronto, se adaptou e está dando certo no Vasco da Gama. Claro que nem todo jogador vai conseguir imediatamente dar essa resposta, mas eu acho que é um cara que justamente, ele não vai mudar tanto o ambiente do Vasco, porque quem controla o ambiente do Vasco é o Fernando Diniz. Ele é o cara que gosta de controlar o ambiente todo, mas ele vai ajudar muito esse setor de contratação e também destravar essas renovações. Acho que é um cara técnico que tem condições de fazer isso. Vamos ver o que ele vai aprontar. Muito bem, Fernandão. Vamos fazer o seguinte, vamos com o Thiago Carvalho, direto de Jacarepaguá, do CT do Vasco, para a apresentação do novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Eu sei quem é, mas eu vou deixar o Thiago com esse cabelo maravilhoso, hoje sem rabo de cavalo, infelizmente, trazer pra gente tudo sobre essa apresentação, sobre o novo diretor de futebol. Rabo de cavalo caiu, irmão. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí do estúdio. Bom, Admar Lopes foi apresentado agora há pouco aqui na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Novo diretor de futebol do Vasco, 41 anos, uma vasta experiência no futebol internacional, desde 2009, trabalhando em clubes no exterior. Foram 6 anos como olheiro no Porto, passou também por Mônaco, Lille, Bordeaux, enfim. E agora chega ao Vasco para assumir o cargo de diretor de futebol da equipe. Foi uma entrevista coletiva aqui com os jornalistas por cerca de 40 minutos, falou um pouco sobre as negociações com o Vasco. O Admar, inclusive, já tinha sido uma prioridade do Vasco no ano passado, houve uma negociação, mas a resposta na época, junto à 777 Partners, não foi positiva por parte do diretor, que não aceitou o projeto. Dessa vez, negociação com o Pedrinho, com o Felipe, conversas mais amistosas, e aí ele aceitou esse novo projeto, com novos objetivos, disse que foi muito bem apresentado ao planejamento do Vasco e que aceitou esse desafio de vir morar no Brasil e poder assumir, então, a direção de futebol do Vasco. O Admar também fez muitos elogios ao trabalho do Fernando Diniz, disse que conhece muito bem o trabalho, um trabalho muito próprio do Fernando, estilo de jogo, que acompanhou todas as partidas do Vasco desde que o Fernando assumiu a equipe, que já vê uma evolução nesse time, mas que concorda que precisa sim de algum equilíbrio em relação ao elenco, que algumas posições vão precisar sim de reforços, que eles já vão trabalhar nisso, que ele vai ter uma conversa com o Fernando Diniz para alinhar ali o planejamento em relação a contratações, que o Vasco pretende sim reforçar o elenco nessa janela de transferências agora do meio do ano, mas que não vai fazer grandes loucuras no mercado, trazer nomes, jogadores muito renomados ou muito caros. Tem que manter ali o planejamento do Vasco, que ele conhece a realidade do clube e que então ele vai trabalhar em cima dessa realidade. Bom, o Admar então, 41 anos assumindo o Vasco, novo diretor de futebol da equipe. O Vasco está de folga, os jogadores se representam na próxima segunda-feira, dia 23, e aí sim o Admar vai ter esse contato direto aí com os jogadores. O que é muito importante nessa negociação do Vasco com o Admar, e o Admar agora chegando para comandar o Vasco, negociações de atletas.
atletas. 6 nomes terminam o contrato no final do ano, 2 deles aí são muito importantes, um terminando agora já, que é o Felipe Coutinho, está emprestado aí junto ao Aston Villa, tenta uma negociação para rescindir o contrato lá e assinar de forma definitiva com o Vasco. Essa é, claro, uma das prioridades aí a curto prazo para o Vasco da Gama. Uma outra negociação, e aí também muito importante, é a do Léo Jardim. O Admar, inclusive, já trabalhou com o Léo Jardim, por exemplo, no Lille, no Boa Vista, em Portugal também. E agora tem essa proximidade aí com o goleiro para tentar essa renovação. Lembrando que o Vasco já fez uma oferta ao Léo, aguarda ainda uma resposta. Não há ainda um acordo. O Vasco tenta uma renovação até 2030 e espera também que o Léo chegue aí aos números juntos ao Vasco para poder assinar esse novo contrato. Então, essas são as prioridades do Vasco a curto prazo. Outros nomes aí até o final da temporada, como Paulinho, Jair, Maurício Lemos, também vão ser reavaliados, Alex Teixeira, mas a curto prazo, esses são os principais nomes, além, é claro, de novos reforços. GV? Além, é claro, de novos reforços. GV? Obrigado, Thiago Carvalho. Obrigado por todas as informações. Está aí apresentando Admar Lopes. Tiraram o I. O meu porteiro é o Ademar. Seu Ademar, lá no Brasil. Bora te atualizar agora sobre Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting. Já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais 2 clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Se é Vasco, tá na colina.